Pai de Cristo Jesus, que Deus continue te abençoando e te guardando. Querido, dê um joinha, divulgue o canal, faça que este canal cresça para a glória de Deus. E não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Baseado em algumas histórias que nós estamos ouvindo através da mídia social, e alguns estão narrando que o anticristo já está no Brasil, já está atuando. E o que eu acho mais estranho, e analisando essa diretriz, esta direção, eu fico triste. Porque são pessoas que dizem que conhecem as escrituras sagradas. Quando se não conhece, é aceitável. Mas quando conhece e faz e torce as escrituras de forma que pode até chegar a uma blasfêmia. Então, eu queria que eles prestassem atenção e que tenhamos que prestar atenção nos versículos. Eu não fui nem para Mateus 24, mas em Apocalipse, que era o que eles estavam comentando. Versículo 13 e o versículo 1 diz assim, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Versículo 10. Eu li o primeiro e agora vamos ler o versículo 10. Aliás, vou ler o 9 e o 10. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Baseado nesse texto, eu fiquei ouvindo alguém dizer que o presidente do Brasil seria o anticristo. Aí me veio uma pergunta: se Bolsonaro, como presidente, seja ele fosse Lula ou seja quem fosse, não já era para ter a igreja ter sido arrebatada? Outra pergunta: o povo, a maioria ou todos, não estaria com esse homem? Principalmente os reis, os governadores. Porque quem levanta este homem não são o povo. Quem levanta esses homens são governadores. Aqui o versículo está bem claro. 10. Quando se fala de chifre, 10 chifres, se fala de poder, poderes que vão se unir, Meu querido, meus queridos, tenham cuidado. Não crie pane no meio das pessoas. Porque se Bolsonaro fosse verdadeiramente o anticristo, então ele não teria apoio da minoria. Igreja, quem estaria brigando com ele, eu falo brigando em união, em laço, não seria a classe pobre,
assim como a Bíblia relata, mas seriam os ricos, os poderosos. E só para concluir, quando esse homem se levantar, ou quando esse homem se levantará, porque alguém vai levantar ele vai ter blasfêmia, ele vai dizer blasfêmia. O que significa isso? Dizer que esse homem que vai ser levantado, ele não pronuncia o nome de Deus e não dará glória para Deus. Então, queridos, para vocês que andam dizendo isso, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque tem um livro que vai estar escrito. E para aqueles que são leitores e querem entender da Bíblia, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que haveria falsos profetas, também haveria falsos ensinadores. E enganariam pessoas, ou levariam essas pessoas à perdição. Tenhamos cuidado com aquilo que falamos. Porque através daquilo que falamos, nós iremos a um tribunal para responder por aquilo que falamos. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos conceda o seu Espírito Santo, para que através dele possamos ter direção, para que cada vez mais nós nos santificamos, para naquele grande dia sermos abraçados por ele. E ele dizer, no pouco fosse fiel, e no muito te colocarei. Que Deus nos abençoe.